cuidar dos nossos pequeninos e dar a eles a oportunidade de aprender da palavra do Senhor, o nosso Deus, tanto em escola dominical quanto também no culto da noite. Isso é muito importante, porque a palavra que diz: ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando crescer, certamente não se desviará dele. E se desviar, certamente o Senhor vai trazer. Porque ele disse que ele vai trazer os de perto e os de longe, e todos virão até ele. Amém? Nós já falamos sobre o Espírito Santo de Deus. E eu espero que você já esteja com essa consciência firme de que você é templo do Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus habita a sua vida. E que você é o que você é. Que você está aqui por causa do Espírito Santo de Deus. Porque se não fosse o Espírito Santo de Deus, certamente você, nós não estaríamos aqui. Porque é Ele que move com a sua graça, com o amor de Deus sobre as nossas vidas e reacende a chama em nós no desejo de cultuar, no desejo de celebrar, no desejo de servir ao Senhor, o nosso Deus. Porque nós fomos separados para o louvor da glória do nome do Senhor, o nosso Deus. Onde estamos, somos templos do Espírito Santo de Deus. Onde nos fazemos presente, como Jesus disse: vós sois a luz do mundo, o sal da terra. É isso que nós somos. Então imagine, irmãos, que quando nós nos reunimos aqui dentro da igreja, o tempero que fica. Imagine, irmãos, quando nós nos reunimos aqui dentro da igreja, o luzeiro que não existe aqui. Imagine, irmãos, quando nós estamos aqui como templos do Espírito Santo de Deus. Quanto poder, quanta graça, quanta glória nós podemos sentir e ver por causa da presença do Espírito Santo de Deus que age através de cada um de nós. O texto é o texto tradicional do dia de Pentecostes, né? Atos capítulo 2, do verso 1 até o verso de número 6. Vamos lá? Atos 2, do 1 ao 6. Assim está registrado, amados irmãos, na palavra do Senhor nosso Deus, assim como você está sentado mesmo, mas com muita reverência, façamos essa leitura. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Amém. Amém? Obrigado, Senhor, pela porção da sua palavra. E agora ministra, Senhor, aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como os irmãos sabem, né? Eu sou da roça. Nasci lá no sítio, vivi um bom tempo da minha infância no sítio. Mas a gente começava a trabalhar logo cedo, né? Aos 9 anos você já estava trabalhando. E me lembro de uma vez em que precisávamos de trabalhar e ficou só eu e meu irmão, porque meu pai se acidentou. E nós dois, jovens, garotos, né? Lá na roça, fazíamos o serviço, né? Coração do café e depois aí passar a carpideira para cortar o mato do meio da rua. E era suado aquele trabalho para nós como meninos ainda, né? Era pesado aquele trabalho para nós. Mas nós nos esforçávamos em fazer o melhor que nós podíamos fazer. Desde que nascemos, amados irmãos, somos ensinados a usar a nossa força, né? Quando a criança nasce, né? O médico já faz
ela usar da sua própria força, né? Dá um safanão nela e para que ela chore, né? Solte a sua voz, solte o seu choro, né? Para que ela já esteja usando das forças, né? Que Deus já lhe concedeu ali durante toda a gestação e agora na beleza e no milagre no nascimento, né? Mas depois que nós conhecemos o Evangelho de Cristo Jesus, depois que nós conhecemos a palavra do Senhor nosso Deus, nós vamos entender, né, que nós podemos fazer as coisas até uma altura. Acima disso não adianta, que nós dependemos total e completamente do Senhor, o nosso Deus. Essa obra, a obra da plantação da igreja, né? Do nascimento da igreja, da condução da igreja, não seria possível ser feita com as forças dos discípulos. Ainda que eles fossem homens, que Jesus olhou para eles e disse: olha, vem que você vai ser pescador de homens a partir de hoje. Certamente que a partir daquele momento que eles foram chamados e colocados para a obra, eles já poderiam se sentir realmente prontos para a realização da obra do Senhor nosso Deus. E em muitos momentos, amados irmãos, eles tentaram realizar a obra com as suas próprias forças, né? E alguns desses momentos, né? Alguns desses momentos nós vamos observar na vida de Pedro, né? Que ele tentou, né, proteger Jesus com suas próprias forças. Ele disse: ó, de jeito nenhum, ninguém vai pôr a mão no Senhor. Vou proteger o Senhor com a minha própria vida. Porque ele sentia que ele poderia ser muito útil, que ele tinha sido chamado e colocado ali para servir o Senhor. Então ele, com as suas próprias forças, ele queria servir ao Senhor nosso Deus. Quando Jesus está ali no monte e os soldados vêm buscar Jesus, ele toma a sua espada e corta a orelha do soldado. Também querendo defender Jesus com as suas próprias forças e não entendendo que naquele momento Jesus não poderia ser protegido por ninguém, porque aquela era a vontade do Pai, e aquilo iria acontecer porque aquilo era a vontade do Pai, porque aquilo era a determinação de Deus para a vida de Cristo Jesus, e não havia força humana que pudesse intervir ali naquele momento. E Jesus disse para ele: olha, guarda a sua arma. E Jesus corrigiu Pedro duramente por tentar usar das suas forças. O Pentecostes, amados irmãos, foi o cumprimento da promessa do Senhor para que eles pudessem estar prontos para a realização da obra da igreja que iniciou lá com eles em Cristo Jesus e chegou até nós. Nós queremos falar com os irmãos hoje sobre o Espírito da promessa. O Espírito da promessa. Que veio lá no dia de Pentecostes, mas foi um evento único. Foi um evento único. Depois ele foi só se multiplicando à medida que as pessoas eram evangelizadas. E os discípulos iam e oravam com as pessoas. E elas ficavam cheios do Espírito Santo. Nós vamos observar isso, amados irmãos, na igreja primitiva, porque Felipe ficou lá em Samaria, e lá em Samaria ele evangelizou muitas pessoas. Falou de Jesus para muitas pessoas, e muitas pessoas estavam ali, né, com as suas vidas diante do Senhor. Mas os samaritanos só foram conhecer o Espírito Santo de Deus quando os discípulos foram até lá e oraram com eles. E eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. E esse evento, amados irmãos, continua a acontecer na vida da igreja de Cristo Jesus. Esse evento está na vida da igreja, porque o Espírito Santo habita em mim, habita em você, habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Eu quero destacar nesse texto aqui, amados irmãos, para a nossa meditação nessa noite, 3 coisas. Primeira, que o Pentecostes é o cumprimento da promessa, não
o começo. Ele é o cumprimento da promessa, não é o começo. Nossa fé está firmada na palavra do Senhor, o nosso Deus, de Gênesis a Apocalipse, onde encontramos a antiga aliança e também a nova aliança. E a antiga aliança faz referência à nova aliança. E a nova aliança cita a antiga aliança. Lucas inicia o seu registro aqui, no capítulo 2 aqui, dizendo: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos ali naquele mesmo lugar. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Foi Deus que preparou este momento. Este momento estava na agenda de Deus. Não era por causa dessa festa tão somente Pentecostes aqui. É que esse dia estava separado pelo Senhor para que o Espírito Santo pudesse vir sobre a igreja. Dá para a gente entender assim? Que ele veio naquele dia, não porque os discípulos estavam orando, não porque os discípulos obedeceram, mas porque Deus tinha preparado exatamente aquele dia. E como nós lemos aqui no início, né? Pentecostes não foi só a festa da descida do Espírito Santo. Às vezes nós sempre falamos de Pentecostes, ficamos olhando para a descida do Espírito Santo tão somente. Mas Pentecostes, amados irmãos, era a festa das semanas, ou a festa das primícias, para onde o povo de Deus ia cultuar ao Senhor, levando as suas ofertas de gratidão para servir ao Senhor. Lá em Levíticos 23, né? Do 15 ao 21. E acontecia 50 dias depois da Páscoa. Mas essa Páscoa também lembrando que é a Páscoa da saída do povo lá do Egito. Então eles celebravam a Páscoa. E depois, 50 dias depois, a festa das semanas ou das primícias. E ambas apontavam para Jesus. A festa do Pentecostes, né, que é da colheita lá, ou das semanas lá de Levíticos 23, é o cumprimento da promessa do derramamento do Espírito Santo de Deus. Porque eles estavam trazendo as primícias, né, da colheita para ofertar ao Senhor. E no Pentecostes nós vamos ver o Espírito Santo vindo, enchendo os discípulos e preparando-os para que eles pudessem ir para a colheita. E a Juliana até citou um texto aqui, né? Que num primeiro momento, né, quantas mil conversões houveram? 3.000 e depois? 5.000. Então nós vemos que o Pentecostes, né, continuou sendo a festa da colheita. Só que era da colheita dos alimentos, dos cereais que eles tinham produzido. No Novo Testamento, o Pentecostes é feita da colheita das vidas para o louvor da glória do nome do Senhor, nosso Deus. O Pentecostes é a festa da colheita dessas primícias do Senhor, né? E quando nós olhamos também para a Páscoa, né? Nós vamos ver que a Páscoa era a festa do Cordeiro. É a festa do Cordeiro. Você mata o Cordeiro, passa o sangue nos umbrais das portas. E Jesus é o Cordeiro de Deus, segundo João, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Páscoa já estava, né, presente também. Desde o Antigo Testamento, já se apontava ali para Jesus, né? Paulo diz lá em Colossenses 2,17, que esses eventos do passado são as sombras do que haviam de vir. Lá apontava tudo para Jesus, para o cumprimento das profecias em Cristo Jesus. Também, amados irmãos, essa nova aliança é apontada por Joel.
profeta Joel fala sobre a vinda do Espírito Santo de Deus, lá em 2:28. De forma que Pentecostes não é um acontecimento isolado. Pentecostes não é algo que aconteceu por acaso. Ele já estava ali na agenda do Senhor, o nosso Deus. Deus não improvisou nada, Deus não faz nada de improviso. Ele cumpre o seu calendário, no seu tempo e na sua hora. Pentecostes foi o dia em que ele habilitaria os seus discípulos para que a obra pudesse ter continuidade. Pescadores de homens se tornassem verdadeiros evangelistas, que alcançariam a vida de muitas pessoas. Era a promessa aguardada, porque Jesus falou: vocês vão lá para Jerusalém e esperem. Depois que acontecer o evento, aí vocês então darão continuidade. O Espírito, amados irmãos, não veio por causa da espera e por causa das orações. Isso é muito importante que a gente tenha no nosso coração, né? Que o Espírito Santo de Deus não foi só a resposta da oração e da espera deles lá, mas cumprimento da palavra do Senhor, cumprimento da profecia do Senhor. Na de João 14, 16, 17, quando Jesus disse para os discípulos: olha, vocês não vão ficar só não, de forma nenhuma, eu estarei com vocês. Precisamos entender, amados irmãos, que não promovemos avivamento também na vida da igreja. Nós não podemos promover avivamento na vida da igreja. Às vezes nós também ficamos pensando, né, que precisamos orar por um avivamento na vida da igreja, né? Mas campanha de oração, jejum, né? Atmosfera, atividades para tentar avivar a vida da igreja, não traz avivamento. Quem promove o avivamento é o Espírito Santo de Deus. Nós clamamos pela promessa que já nos foi dada, entendendo que eu já recebi o Espírito Santo de Deus, você já recebeu o Espírito Santo de Deus. E quando nós recebemos de uma vez por todas. Hoje ele está habitando na igreja. Efésios 1:13. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Então você, nós já estamos selados com o Espírito Santo da promessa. Nós não esperamos um novo Pentecostes, porque para nós também o Pentecostes já aconteceu, nós já vivemos esse Pentecostes. Atos 2:33, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Isto vocês já receberam. Nós já recebemos, amados irmãos. Agora eu vou falar sobre essa questão da oração, né? O quebrantamento, a consagração, a busca da santidade, a oração, o jejum, isso é ordenança do Senhor para as nossas vidas, para a nossa santificação. Para que através da santificação das nossas vidas, para que através da disponibilidade da nossa vida no servir, da entrega total ao Senhor, Ele possa operar esse avivamento nas nossas vidas. Porque não é a nossa busca, não é o nosso tempo, é no tempo de Deus, na vontade de Deus. Aí você pode perguntar: mas Senhor, quanto tempo nós vamos então esperar para que o Senhor sopre e avive esta obra na qual nós fazemos parte e a qual nós queremos? A hora que você, não o pastor, não os presbíteros, não os líderes da igreja, a hora que você
estiver com a sua vida completamente consagrada ao serviço e à obra do Senhor, virá o avivamento. Atos 1:7 diz assim: não compete saber o tempo. Não compete a nós sabermos o tempo e queremos estabelecer tempo. É no tempo do Senhor. A nós cabe tão somente a consagração das nossas vidas. Nos colocar à disposição do Senhor e servir ao Senhor. Eclesiastes 3:1, né, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Nós não determinamos. Devemos sim, amados, nos consagrar ao Senhor e esperar do Senhor que Ele sopre sobre nós, mas sabendo que é o poder dEle e que vem dEle no tempo dEle. Em segundo lugar, Pentecostes é o cumprimento da promessa, né? Sereis batizados com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3:11. É o cumprimento da promessa. Atos 2, do 2 ao 3, diz assim: de repente, veio do céu um som. Entenda bem, olha, não veio vento, veio um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. É o cumprimento da promessa, né? Som como de um vento impetuoso e fogo. Deus age em sua soberania. Deus age em sua soberania. Naquele momento, imagine você, o som de um vento impetuoso. Pô, aqui nós temos as caixas de som, dá para fazer um barulho bonito de som. Aqui eu pedi para o Renan, né? Renan, coloca o som de um vento impetuoso, né? Ele coloca lá. Mas eles não tinham isso. Mas Lucas registrou que eles ouviram esse som. O som do vento impetuoso, o som do poder de Deus, que o salmista diz que ele faz parir as prenhas, que quebra os cedros do Líbano. Esse é o poder de Deus. É disso que Lucas está falando, do poder de Deus, que não veio da caixa de som, mas que veio do céu. Mais uma vez, amados irmãos, referência aqui ao céu. Se cumpriu porque foi da vontade do Senhor. Agora esse som veio do céu. É o símbolo do Espírito Santo de Deus. É o símbolo da presença de Deus. Lembra lá na criação, quando o Senhor soprou? Ruá, o sopro de Deus, que deu vida àquele pedaço de barro, que deu todos os órgãos para aquele pedaço de barro, que deu visão, que deu audição, que deu voz àquele pedaço de barro, o sopro criador de Deus. Foi isso que eles ouviram ali, naquele dia. Também nós vamos ouvir, amados irmãos, desse poder de Deus no Antigo Testamento, sobre esse sopro de Deus, lá em Ezequiel 37. Esse texto é um texto assim, maravilhoso, onde o Senhor manda o profeta clamar pelos quatro ventos. Clama e profetiza. E aconteceu. O vento veio e soprou e tornou aquele Israel que estava seco, sem vida, distante de Deus, no exército do Senhor, o nosso Deus. O vento, amados irmãos, que vem aqui no dia de Pentecostes, sinaliza que o Espírito Santo estava como aqui em Ezequiel, gerando no coração
na mente, na vida de todos eles. Vida. E como o próprio Jesus diz, vida e vida em abundância. Para que eles se tornassem esse exército do anúncio do Evangelho, da proclamação do Evangelho, que pudesse chegar até nós hoje. Quando o Senhor levantou todos os discípulos, e depois, como nós estivemos estudando hoje, né? O apóstolo Paulo escrevendo às igrejas, e muitas igrejas recebendo a presença de Deus, a nação do Espírito Santo de Deus. Língua como que de fogo, amados irmãos. Fogo simboliza a presença de Deus. Nós gostamos muito de fazer com os jovens, quando nós fazemos acampamentos, né? Uma fogueira. E ali naquela fogueira nós consagramos. Por que o culto da fogueira? Porque quando nós fazemos o culto da fogueira, nós estamos tendo ali, diante dos nossos olhos, esse símbolo. O símbolo da presença de Deus. Não é idolatria. É tão somente para nós imaginarmos, né? Que o nosso Deus é simbolizado pelo fogo consumidor. Lembra lá de Elias? Quando ele orou para que Deus mandasse fogo do céu? E Deus mandou o fogo do céu ali sobre aquele altar e consumiu todo aquele holocausto. E consumiu inclusive a água que tinha sido derramada ali em volta do altar. É o poder de Deus, é a glória de Deus, é a manifestação da glória do Senhor, o nosso Deus. Era para que a igreja sentisse a presença de Deus. E o que ela carregaria a partir daquele momento. Porque foi a partir daquele momento que os discípulos foram encorajados a morrer por amor ao Evangelho de Cristo Jesus. Nós já temos o Espírito Santo de Deus. Ele já habita em nós. Mas será que nós já morremos o suficiente para que o Espírito Santo de Deus possa nos usar? Para que se a minha vida precisar ser entregue por amor ao Evangelho de Cristo Jesus, eu não vou me negar? As coisas estão apertando para os cristãos. A perseguição tem chegado à igreja. Não lá no Oriente Médio, mas aqui. Será que eu vou ter coragem de pregar? Será que você vai ter coragem de falar? Será que você vai ter coragem de dizer que Deus criou tão somente o homem e a mulher? E o que passar disso não vem no Senhor? Será que você vai ter coragem de dizer que a salvação só vem por intermédio de Cristo Jesus? E aquele que não confessar a Cristo Jesus como único e suficiente Salvador, não terá direito ao reino eterno e à salvação eterna, mas irá para a perdição eterna? Será que você terá coragem de dizer isso para uma pessoa que você ama? Para uma pessoa que vive perto de você? Para uma pessoa da sua confiança? De repente você vai gerar atrito no relacionamento, porque você disse que se ela continuar daquele jeito, ela está indo para o inferno. Se ela não mudar, ela vai para o inferno. Você gostaria tanto, né? Nem falar disso para ela. Porque, gente, você ama tanto essa pessoa, que você quer que ela vá para o céu. Mas para você falar para ela ir para o céu, você tem que falar de Jesus. Foi esse Espírito Santo, esse poder de Deus, esse fogo que ardeu no coração deles, que eles saíram para anunciar. Que eles não conseguiram mais ficar parados. E era para cumprimento da promessa, mas irmãos, como eu estou dizendo para os irmãos, Lucas 3,16, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Na teologia reformada, amados irmãos, o fogo representa a presença santa do Deus que purifica. Lá de Isaías 6, quando ele diz, olha, eu vi o Senhor. O templo estava cheio de fumaça. E quando eu olhei para o Senhor, eu percebi que eu era um miserável pecador. E eu disse, Senhor, ai de mim. Mas o Senhor tirou uma brasa viva lá do altar e tocou os lábios dele. E disse para ele, olha, os teus pecados foram perdoados. É esse fogo que nos purifica. Que tira o nosso pecado. Esse fogo que arde dentro de nós. E consome toda a impureza. Tornando-nos crentes
aceitáveis diante do Senhor, o nosso Deus, né? E é também o mesmo fogo, amados irmãos, lá de Levítico 9:24, quando o Senhor mandou fogo sobre o altar e consumiu o holocausto. Era Deus. Lá, é Deus aqui. Só que hoje o altar somos nós. Você é o altar de Deus, onde arde, onde queima o fogo de Deus, a presença de Deus, o poder de Deus, a majestade de Deus, a glória de Deus. Esse fogo de Deus, amados irmãos, que purifica e que julga também. Lá na sarça ardente, parece com Moisés. Moisés, o que é? Tira a sandália de seus pés, Moisés. Lá no Monte Sinai, amados irmãos, eu fico imaginando essa cena do Monte Sinai. Porque a Bíblia diz que todo o Monte Sinai ficou encandecido. Não era um vulcão. Era o Monte Sinai, encandecido pelo poder de Deus, que fumegava, mas que também não queimava. Era a presença da glória de Deus. Agora, amados irmãos, esse fogo que não consome e que está presente dentro de nós, que habita cada um de nós. Porque agora você é o templo do Espírito Santo. E esse Espírito Santo, aqui, como nós lemos, ele é corporativo, mas também é individual. Assim como a nossa salvação, né? Você não vai poder levar ninguém, arrastar ninguém com você. Outro dia nós estávamos viajando, né? E Humberto falou assim: hoje é um dia bom para morrer. Eu falei: por que é dia bom para morrer, Humberto? É só ele que fala essas coisas, né? Porque eu estou aqui com 3 pastores e 2 presbíteros dentro do carro. Então, se morrer, a gente gruda no pé deles e vai junto, né? Mas não é assim, né? Vai ser cada um, viu? Esse fogo, amados irmãos, diz que ele encheu toda a casa. E encheu todos, mas também pousou individualmente sobre cada um deles. Todos que estavam ali, sobre todos eles. Imagine eu olhando daqui e vendo, né? Uma chama de fogo sobre a cabeça de cada um dos irmãos. Precisamos sentir essa presença, esse calor da glória de Deus nas nossas vidas, amados irmãos. E que alcançou povos e nações. Lá em Apocalipse 3, 15, 16 fala da igreja de Laodiceia, né? Que causava náuseas no Senhor porque ela era morna. Você não é fria e nem quente, você é morna. Se você fosse fria, eu tinha certeza que vocês pelo menos conheciam a palavra, meditavam na palavra e buscavam a palavra. Se vocês fossem quentes, vocês seriam cheios do Espírito Santo. Mas vocês são mornos. Alcançou e alcança todas as nações, amados irmãos. E tem alcançado através de nós. E a recomendação do apóstolo Paulo é, Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Fica essa recomendação para todos nós, amados irmãos. Às vezes pensamos que quantidade de pessoas é fogo do Espírito. É avivamento. Às vezes imaginamos que
luzes, igreja sendo transformada no seu estereótipo, traz o fogo do Espírito Santo de Deus. Paredes pretas podem melhorar assim a visão da igreja, fazer com que as pessoas vejam algo mais e quem sabe se enxergue o Espírito Santo de Deus. Luzes muito fortes, colocadas sobre as pessoas, transformando o templo, muitas vezes, em um auditório de apresentação de shows. E as pessoas, às vezes, sentem e entram em transe nesses lugares. E muitos até se emocionam e se envolvem realmente. E se você assistir, e se você estiver junto, você vai dizer, olha, parece que é a ação do Espírito Santo isso aqui. Olha só como é que as pessoas estão. Mas qual é o resultado? Na vida, no cotidiano. Foi Deus que fez. É Deus que faz. Não adianta o homem querer inventar. Nós precisamos é buscar a Deus. Pentecostes nos ensina que Deus é quem acende o fogo. Que Deus é que traz o fogo. Que Deus é que é dono do fogo. O vento, o barulho do vento veio sem ninguém pedir. Foi o Senhor que mandou. O fogo não veio porque o louvor estava bom. Olha que louvor maravilhoso que estava. E foi por isso que veio fogo, não. Nem sei como é que eles estavam no culto naquele momento. Veio porque Deus é fiel na sua promessa. E Deus realiza a sua obra. A prova do Espírito Santo de Deus não é emoção, amados irmãos, mas arrependimento e conversão. E para concluir, o Pentecostes é o Espírito Santo da promessa que nos envia a proclamar e não a exibir poder. Proclamar sem exibição de poder. E às vezes nós imaginamos que o que vai acontecer é com a exibição do poder. Tem que ter o som alto, tem que ter alguém lá na frente que chame a atenção, tem que ter algo diferente acontecendo para que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar. Não é isso. A nossa mensagem é Cristo Jesus. Nossa pregação é Cristo Jesus. Cristo é nossa vida, Cristo é nosso ministério. Cristo é nosso único e suficiente Salvador. E o texto diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar em sua própria língua. Cheios do Espírito Santo, o que eles faziam? Proclamavam a palavra. Não estavam fazendo nada diferente, amados irmãos, senão proclamando ali a palavra. Isso nos leva a nos olhar um pouquinho também lá para o Antigo Testamento sobre Babel. Na Babel era uma só língua e os homens decidiram fazer uma grande construção para chegar até Deus. Era uma língua só. Deus os confundiu e os espalhou. Não adianta. É Deus que precisa vir ao nosso encontro. Babel os desce, julga, confunde e separa todo mundo. Pentecostes é Deus que desce, é o som que vem do céu, é quando cumpre a promessa. Deus vem.
e enche todos do seu Santo Espírito. E eles compreendem, e eles entendem, independente da idade. E eles são cheios do Espírito Santo de Deus, em humildade, para o serviço, para a obra do Senhor. Babel é a casa que ninguém entende. Pentecostes é o lugar onde todos ouvem uma só voz, a voz do Espírito Santo de Deus. E onde todos praticam a mesma orientação na ação do Espírito Santo de Deus. Você já imaginou esse Pentecostes assim na nossa família? O pai fala, a mãe entende. A harmonia. A mãe fala, o pai entende. A harmonia. Os pais falam, os filhos entendem. A harmonia. Isso é Pentecostes no lar. Agora, onde não existe entendimento, habita a Babel. E a Bíblia diz que eles falaram em línguas, como o Senhor concedia que falasse. Como é que o Senhor conseguiu que falasse? Para que todos entendessem. Todos tinham que sair dali, sabendo o que é que estava acontecendo e o porquê estava acontecendo. Mas tinha em torno de 17 nações ali. Como é que ia fazer tudo isso? Transmissão simultânea do Espírito Santo de Deus. Todos eles ouviram falar em suas próprias línguas. Compreenderam. Todos eles compreenderam. O milagre, amados irmãos, não é falar enrolado, né? De forma que ninguém entenda. O milagre é falar de forma que o incrédulo possa entender a sua pregação. Porque Pentecostes é missão. É a reversão da Babel, né? Onde ninguém se entende, para o lugar onde todos se entendem e sabem qual é o propósito de Deus para a vida de cada um. Na última sexta-feira nós tivemos aqui a vigília presencial e o tema que foi tratado foi sobre os dons. Aí é que a gente entende, né, o Pentecostes na vida da igreja, né? Que Deus concedeu dons. Deus concedeu dons. Não para a edificação própria, mas concedeu dons para a edificação da igreja. Você é usado para a edificação da igreja. Cada um com um dom diferente. Aí veio a Ivone e falou sobre a questão nós somos como corpo, né? A igreja é o corpo, membros uns dos outros, né? Mesmo propósito. Foi isso que o Espírito Santo de Deus fez ali na igreja. Cada um sabia o que tinha que fazer. E o que tinha que fazer? Falar do Evangelho de Cristo Jesus. Os irmãos ouviram falar que Pedro pregou sobre falar em línguas? Que Pedro falou em línguas? Não. A Bíblia registra lá em Atos 2, 22, 36, que Pedro pregou e falou sobre Jesus. Línguas são sinais da manifestação do poder e da glória de Deus. Mas não a nossa pregação. A igreja de Corinto, lá no capítulo 14, Paulo diz que eles usavam as línguas sem interpretação. O que virava tão simplesmente um show para todos. Porque todos queriam falar, porque chamava atenção. Chama atenção. Olha, o fulano fala, o ciclano fala. Mas daí, o que é que eles estão falando? Tem alguém que interpreta? Senão, por que vão falar? Você tem que falar de Jesus, para as pessoas entenderem e entregarem suas vidas a Jesus. Essa é a nossa pregação. Paulo diz lá em 1 Coríntios 14, 19.
Prefiro falar 5 palavras com entendimento a 10.000 em línguas. Língua sem o Evangelho de Cristo Jesus se torna um barulho sem sentido. É preciso que haja entendimento. A prova que você tem que você é templo do Espírito Santo de Deus não é que você fala em línguas, mas que você confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Como lá em Atos 2:42, você ama realmente a palavra do Senhor nosso Deus e você procura viver essa palavra. Tem alegria em viver nessa comunhão da palavra. Você tem o Espírito Santo de Deus, lá em Atos 4:31, você tem ousadia para pregar, para falar de Jesus. Essas são as provas verdadeiras que você é templo do Espírito Santo de Deus. Porque são essas que estão ali em Atos dos Apóstolos. E eu quero concluir dizendo para os irmãos que a igreja, ela nasceu da promessa, não do esforço humano. Então, creia nisso, na sua vida também. Não é o seu esforço, é a sua entrega. Quando nós nos entregamos, Deus faz a obra em nós. Enquanto nós estamos lutando e sofrendo. Mas quando nós entregamos, Deus faz essa obra em nós. Pentecostes não é um modelo para se repetir. Não é um modelo para você repetir, é um novo Pentecostes, não. É para permitir que o Espírito Santo de Deus que habita a sua vida, que está em você, possa realmente te encandecer, possa realmente fluir. E você possa estar pronto para fazer a obra do Senhor. É um vento para testemunhar o Evangelho de Cristo Jesus. O Espírito que desceu lá em Atos dos Apóstolos 2 é o mesmo que habita a sua vida, que está com você, que te leva a orar, a clamar, a buscar a presença do Senhor, a buscar a santificação. É esse mesmo Espírito que foi o cumprimento da promessa. Que Jesus disse, olha, eis que estou convosco todos os dias. E Jesus está com você todos os dias, por intermédio do Espírito Santo de Deus. Porque Ele, na sua pessoa, segundo o livro de Atos mesmo, Ele está sentado à destra de Deus e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas os três, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles compõem a Trindade. E onde está um? Eles têm a mesma essência. Estão os três. E se o Espírito Santo de Deus habita a sua vida, é porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo está aí com você. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai Todo-Poderoso, Deus eterno e maravilhoso, louvado seja o teu nome. E muito obrigado, Senhor, porque o Senhor cumpriu a sua promessa. E enviou do seu Santo Espírito para estar com os seus escolhidos. E nós estamos, ó Deus, agradecidos, porque não estamos buscando, Senhor, nem o vento, nem o fogo, Senhor. Mas buscamos tão somente, Pai, a tua presença. Através do seu Filho Jesus Cristo, na ação do seu Santo Espírito em nós, através do conhecimento da sua palavra, através, ó Deus, da entrega e da consagração das nossas vidas no teu altar. E nós queremos pedir nessa noite, Pai. Eu quero pedir nessa noite, Pai, em nome de Jesus, Senhor, enche-nos, Senhor, meu Deus, da ousadia para pregarmos a tua palavra, Senhor. Para que, ó Deus, aqueles que ainda não conhecem, conheçam. E para que, ó Deus, naqueles momentos que temos tido medo de pregar a sua palavra, de falar a sua palavra, com receio, ó Deus, de ofender, com receio, ó Deus, de confrontar, com receio, ó Deus, de questionar, que o Senhor, ó Deus, nos dê da autoridade e da ação do teu Santo Espírito, e que arda dentro dos nossos corações o seu poder
do seu Santo Espírito, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.